Eu quero nesta hora, querido irmão, querida irmã, estar lendo um texto da palavra de Deus para nós meditarmos, fazermos uma reflexão sobre um texto bíblico, sobre uma crise. Eu disse que falaria nesta noite, em tempos de crise, o que fazer? O que fazer em tempos de crise? Em tempos de crise, nós precisamos nos posicionarmos com certas atitudes que facilitarão a nossa vitória. Nós devemos nos posicionar de tal forma que as nossas atitudes possibilitem vitória e não nos leve ao desespero. Como vocês sabem, o mundo está vivendo uma crise sem precedentes nesses últimos anos, talvez na última década, no último século. Nós estamos vivendo uma crise que está assolando toda a humanidade. E crises, queridos, sempre existiram e sempre existirão, em menor ou maior intensidade. Existem crises que são menores e mais fáceis de serem administradas. Existem crises que vêm numa proporção tão intensa como essa que nós estamos vivendo no momento, e que faz com que nós todos não sabemos o que fazer. Nem mesmo os especialistas, os cientistas, nem mesmo eles sabem o que fazer diante dessa crise. Estão buscando alternativas, estão buscando soluções, estão buscando o desenvolvimento de vacinas que possa inibir a ação desse vírus terrível. Mas nem mesmo os cientistas, os profissionais da saúde no mundo todo, eles estão ainda sem solução. Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa. O mundo está em crise, mas no céu não há crise, glórias a Deus. Crise há aqui, mas no céu não há crise. No céu há Cristo, e Cristo é a solução. E nós sabemos que, muito embora as crises sejam muitas no momento, e deixa todos sem solução e sem saber o que fazer, o povo de Deus não precisa se desesperar. Vamos agir por fé, porque a fé, diz Hebreus capítulo 11, é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que se não veem. E o versículo 6 do capítulo 11 de Hebreus vai nos dizer: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, eu quero ler com você, no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. O livro de 2 Crônicas, capítulo 20, ele registra a história de um momento em que a nação de Judá viveu uma grande crise. A nação de Judá viveu uma grande crise. A crise foi tão grande que o soberano daquela nação, à época, o rei Josafá, ele não sabia o que fazer. A Bíblia diz que Josafá não sabia o que fazer diante daquela crise. Mas nós vamos ver quais foram as estratégias dele, mesmo sem saber o que fazer, para que ele alcançasse a vitória. Vamos lá. Segundo o livro das Crônicas, capítulo de número 20, vai nos dizer assim: e sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria, e eis que já estão bem próximo, em Azazon Tamar, que é em Gede.
Então Josafá, preste atenção. Então Josafá teve medo. Então Josafá teve medo. Então Josafá teve medo. E decidiu buscar o Senhor. E proclamou um jejum em todo o Judá. Judá se congregou, se reuniu para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Josafá se colocou em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ó Senhor, Deus de nossos pais, não és Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel? E não a deste para sempre à posteridade de Abraão, teu amigo? Eles têm morado nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo, abre aspas, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante deste templo e diante de ti, pois o teu nome está neste templo, e clamaremos a ti na nossa angústia. Tu nos ouvirás e livrarás. E agora eis que os filhos de Amon e de Moabe, os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que eles estão nos recompensando assim. Estão vindo para nos expulsar da tua propriedade, que nos deste em herança. Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força. Veja, em nós não há força, disse Josafá, para resistir a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer. Vejam, queridos, disse Josafá, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Glórias a Deus. Continuando a leitura, versículo 13. Todos os homens de Judá estavam em pé diante do Senhor com as suas crianças, as suas mulheres e seus filhos. Então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Jaziel disse, escutem com atenção. Eu digo a você que está na sua casa nesta hora, escute com atenção. Escute com atenção. Assim diz o Senhor, não tenham medo. Eu digo a você na sua casa nesta hora, não tenham medo, nem se assustem por causa dessa grande multidão, pois essa batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã irão ao encontro deles, eis que eles virão pela ladeira de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Neste encontro, vocês não precisarão lutar. Tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo, nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Versículo 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Os levitas dos filhos dos coatitas e dos coraitas se levantaram para louvar o Senhor, Deus de Israel, em voz bem alta. Vejam o que aconteceu, meus irmãos. Na manhã seguinte, levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse, escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém, creiam no Senhor, seu Deus, e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor, e vocês serão bem-sucedidos. Depois de se aconselhar com o povo, Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército.
Deveriam louvar a Deus dizendo: dei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia, ela dura para sempre. No momento em que eles começaram a cantar e a dar louvores, e o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir que vieram contra Judá, e foram derrotados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. E quando eles tinham acabado com os moradores de Seir, atacaram e destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá chegaram a um lugar alto de onde se pode olhar para o deserto, procuraram ver a multidão, e eis que somente avistaram cadáveres estendidos no chão. Não havia nenhum sobrevivente. Não havia nenhum sobrevivente. E a vitória foi do povo de Deus. Glórias a Jesus. Meus irmãos, como eu disse, o livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, ele vai registrar um momento da história onde a nação de Judá está vivendo uma grande crise. Isso porque, meus irmãos, Josafá, que era um bom rei, Josafá, que era um homem que andou nos caminhos de Davi, que buscou a Deus e guardou os seus mandamentos, Deus o abençoou por causa disso. Deus fortaleceu o seu reino, Deus abençoou a casa do rei. Josafá foi um homem que ele amava o Senhor, ele buscava o povo, ele levou o povo a buscar ao Senhor. Mas num certo momento do seu reinado, ele se vê diante de uma grande guerra, porque a Bíblia diz que os filhos de Moabe e os filhos de Amon, assim como outros amonitas, um exército infinitamente maior e mais poderoso do que o povo de Judá, eles vêm contra Josafá, contra Judá, contra Jerusalém, com o objetivo de invadir Jerusalém, de destruir Jerusalém. E quando Josafá ele recebe essa informação, a Bíblia diz no versículo 3, que Josafá temeu, ele ficou com muito medo. Ele estava diante de uma guerra, e ele se via num beco sem saída, porque o seu exército era infinitamente inferior ao exército do inimigo que vinha contra ele. Assim como Josafá estava diante de uma situação que lhe causou medo, assim como Josafá estava diante de uma situação que lhe causou terror, e deixou ele numa situação em que ele não sabia o que fazer, hoje nós estamos diante de uma guerra. Não é uma guerra física. O nosso inimigo não é um inimigo visível, como era o inimigo de Josafá, da nação de Judá. O nosso inimigo é pior ainda, porque ele é um inimigo invisível. Você não vê o vírus, você não sabe onde ele está, você não sabe quem está transportando, conduzindo o vírus. O vírus, Covid-19, ele é invisível. E o mundo todo está numa guerra, está nessa guerra contra esse vírus, tentando destruir esse vírus. As nações, cada uma no seu espaço, estão lutando para destruir esse inimigo. Mas eles não enxergam o inimigo, eles não veem o inimigo é invisível. Assim como Josafá estava diante de uma grande crise momentânea ali, de uma situação que lhe causava medo e o deixava sem solução, nós estamos na mesma situação hoje. Hoje, todos nós estamos nessa guerra, com medo, amotinados ou isolados em nossos lares, em nossas casas, por determinação das autoridades. Nós temos medo de ir ao supermercado e contrair esse vírus. Nós temos medo de ir a um hospital. Nós temos medo de andar nas ruas. Nós temos medo
de nos aproximarmos das pessoas, porque o nosso inimigo, ele existe, ele é real, mas ele é invisível. Isso nos causa às vezes insegurança, temor em alguns, mas o nosso medo não é apenas de se contaminar, de contrair esse vírus. O nosso medo é também com como será o amanhã. Pastor Anderson Luiz, ele orou aqui pelos empresários. Quantos empresários mandaram mensagens para mim, ligaram para mim, conversaram comigo, pastor, como que eu vou fazer? As portas da minha empresa estão fechadas. Eu tenho que honrar compromissos com fornecedores. Eu tenho que honrar compromissos com os funcionários. Eu tenho outros compromissos, tributos. São tantos os compromissos, é aluguel. Muitos estão com medo do como será o amanhã. Outros, autônomos. O governo manda fechar academia, salões de beleza, comércio em geral. Aquele irmão autônomo que trabalha diariamente para ganhar o pão do dia seguinte, se ele para hoje, ele não tem o pão do amanhã. Esse irmão, ele começa a ficar com medo, porque ele tem filho, ele paga aluguel, ele precisa de suprir a sua despensa, e ele está com medo do amanhã, está com medo da semana que vem, do mês que vem. O medo não é apenas do vírus que pode contaminar as pessoas. O medo está por conta da preocupação com o amanhã. Meu irmão, minha irmã, você que está preocupado com o que comer, com o que beber, o que a palavra de Deus nos diz? Mateus, capítulo 6, verso 25 a seguir. Não fiquem preocupados quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhem para as aves do céu, elas não semeiam, elas não cegam, elas não ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celestial as alimenta. E Jesus pergunta, não tendes vós muito mais valor do que elas? Então, meu irmão, minha irmã, não se preocupe, não fique ansioso. O dia de amanhã, Deus cuida. E assim como Deus sustenta o passarinho, que não semeia, que não cega, assim como Deus cuida dele, dá vida para ele, dá sustento para ele, Deus vai cuidar da sua família, Deus vai cuidar da sua casa, Deus vai cuidar da sua empresa, Deus vai cuidar do seu trabalho, Deus vai prover, Deus tudo pode, Deus está no controle. Não se desespere, meu irmão, não se desespere, minha irmã. Confie no Senhor, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Confie no Senhor, Ele é o nosso alto refúgio. Confie no Senhor.
Confie no Senhor. Nós sabemos que as crises, elas surgem de forma inesperada. E isso já era previsível. A Bíblia Sagrada nos diz, no livro de João, o próprio Jesus, ele diz: no mundo tereis aflições. O que nós estamos vivendo hoje, nada mais é do que aflições que já estavam previstas, já estavam preditas. No mundo tereis aflições. Mas Jesus complementa: tende bom ânimo. Não é hora de desanimar, não é hora de baixar a cabeça, não é hora de esmurecer, não é hora de se preocupar. Confie no Senhor. Você não conhece o Deus a quem você serve, meu irmão, minha irmã? Se você conhece o Deus que você serve, se você conhece o Deus em quem você crê, descansa nele, porque Ele cuida de você. Então as crises já estavam previstas, elas surgem de forma repentina, elas chegam às vezes inesperadamente, como esse vírus, chega de forma súbita, elas não mandam aviso, elas chegam aterrorizando as nossas vidas, elas chegam causando temor, causando medo, mas o Senhor é o nosso socorro nas horas de crise. Josafá recebe a notícia de que o inimigo está vindo e já está bem próximo. Josafá, quando toma conhecimento que o exército dos amonitas, moabitas, vem contra ele em grande número, ele viu a sua impotência diante daquele grande exército. E o versículo 3 diz que Josafá teme, ele fica com medo, literalmente, ele fica com medo do inimigo, talvez como você está com medo desse inimigo invisível que é o Covid-19. Talvez você está com medo, você não o vê, mas ele está ali causando, metendo medo em você. Josafá nos dá a receita de o que fazer em horas de desespero como esse, em horas de crise como essas. Josafá, ele teve medo, e diz a Bíblia que ele se colocou a buscar ao Senhor. Primeira coisa a fazer, quando a crise chega, buscar ao Senhor. Anote aí, marque na sua Bíblia. A primeira coisa a fazer quando o medo chega, quando o desespero chega, quando a crise chega, a primeira coisa que devemos fazer é se colocar a buscar ao Senhor. Quando nós buscamos ao Senhor, nós encontramos respostas para as nossas dúvidas, para as nossas perguntas. Quando nós buscamos ao Senhor, nós encontramos força suficiente para vencer qualquer inimigo, ainda que invisível ele seja, como o Covid-19. Então Josafá teve medo. O que ele fez? Foi orar. Anote aí, querido. A primeira coisa a fazer na hora da crise, orar. Que na verdade não deveria ser só na hora da crise. Porque a Bíblia diz em Tessalonicenses capítulo 5, orai sem cessar. A Bíblia diz que a oração ela é a chave da vitória, em paráfrase, né? Porque a gente vai ver no Salmo 55, versículo 17, Davi vai dizer que de tarde, de manhã e ao meio-dia, ele clamava ao Senhor, ele buscava o Senhor, e o Senhor o ouvia e respondia o seu clamor. Então, se queremos ter respostas para as nossas orações, busquemos ao Senhor várias vezes no dia, e não somente no dia mau, não somente no dia da luta, no dia da crise. Nós vamos observar em Daniel capítulo 6, versículo 10,
que quando Daniel soube que a escritura estava lavrada, ele pôs-se de joelho 3 vezes ao dia, como antes costumava fazer. A rotina de Daniel era uma vida de oração. A Bíblia diz que 3 vezes ao dia ele se punha de joelho, como antes ele costumava fazer. A Bíblia diz que se nós buscarmos ao Senhor nas madrugadas, Ele nos ouve. Provérbios 8,17, eu amo aos que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. A Bíblia diz, pedi, pedi, e dar-se-vos-á. Batei, batei, e abrir-se-vos-á. Jeremias 33,3 vai dizer, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que não sabes. Veja, que a oração nos livra nos momentos de crise. Daniel orou, foi lançado na cova dos leões, e Deus o protegeu. Deus o blindou daquelas feras. A gente vai ver que Misael, Ananias e Azarias, ou Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles oraram. Eles não se curvaram diante da estátua de Nabucodonosor. Eles foram lançados na fornalha de fogo ardente, que havia sido aquecida 7 vezes mais. Mas nenhum fio de sua cabeça se queimou. Por quê? Porque nas horas de crise, nas horas de ameaças, a oração é a solução. A oração é a primeira coisa que nós devemos fazer. Josafá soube que o inimigo vinha, ele teve medo, mas ele fez a coisa certa. Ele se colocou a buscar ao Senhor. E ele complementa dizendo, o texto complementa dizendo, que ele apregoou um jejum em todo Judá. Não somente orou, mas a sua oração era seguida ou acompanhada de jejum. A primeira coisa que devemos fazer quando a crise chega é orar ao Senhor, preferencialmente oração acompanhada de jejum. Primeira coisa, nós vamos ver no versículo 4, o texto nos diz que todo o Judá, ou toda a nação de Judá, o reino de Judá, se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. No nosso caso hoje, nós não podemos nos ajuntar. Nós não podemos nos reunir num mesmo ambiente, num mesmo lugar, porque a ordem é, evite aglomeração. Todo o povo se uniu, todo o povo se juntou para buscar ao Senhor. A igreja hoje, ela pode se juntar. Ela não pode se juntar, se reunir no mesmo lugar. Mas nós podemos estar unidos no mesmo pensamento, no mesmo propósito, com o mesmo objetivo. Nós podemos nos unir, mesmo à distância. Nós podemos buscar ao Senhor juntos. Nós proclamamos um tempo de oração, enquanto a igreja está de portas fechadas. Nós proclamamos um período de oração coletiva, enquanto igreja. Nós marcamos 4 horários para que a igreja se reúna, mesmo em famílias. Sua família na sua casa, outra família na sua casa. Se todas as nossas famílias se reunir para orar ao Senhor, Deus vai trazer solução e vai dar vitória para nós nesse momento de crise. Nós definimos oração 3 horas do dia, 3 horas da manhã,
3h da manhã, nós podemos estar reunidos em oração, enquanto igreja. E esse é um bom horário, diz a Bíblia. Eu amo aos que me amam, e os que de madrugada me buscam. 3h da manhã, na madrugada, é um bom horário para buscar o Senhor, para encontrar o Senhor. Nós marcamos oração 3h da manhã. Nós marcamos oração coletiva da igreja. Enquanto corpo, 9h da manhã. Nós marcamos as 15h e as 21h. 4 momentos que mesmo cada um na sua casa, onde você estiver, você pode se juntar a nós com o mesmo propósito. Orar pela nossa nação, orar pela nossa igreja, orar pelas nossas famílias, orar pela população mundial que está aterrorizada com esse Covid-19. 3h da manhã, 9h da manhã, 15h e 21h. E é importante a igreja orar, irmãos. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, que certa feita o apóstolo Pedro, ele foi preso. E diz a Bíblia que Pedro estava guardado em prisão de segurança máxima. Foram colocados 16 soldados para proteger aquela prisão, de forma a evitar a fuga de Pedro. Eram 4 quaternos de soldados para proteger, para guardar o apóstolo que estava preso. Ele foi preso antes da Páscoa, ele passou a Páscoa preso, era para ele passar a Páscoa preso. Porque depois da Páscoa, Pedro seria morto. Antes da Páscoa, Pedro é preso, ele já tem uma sentença de morte. Como não era costume dos judeus matar ninguém durante a Páscoa para que não gerasse alvoroço e tumulto, Pedro foi guardado em segurança máxima, para que pudesse ser morto depois da Páscoa. Ocorre que durante a Páscoa, a igreja, preste atenção, a igreja estava reunida na casa da irmã Maria, a irmã Maria, mãe de João Marcos, e a igreja estava em contínuo. Versículo 6 diz assim: e disse Josafá: Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Perceba que Josafá está reconhecendo a soberania de Deus. Perceba que Josafá não está murmurando e reclamando e questionando Deus porque o inimigo está vindo. Josafá não está questionando a Deus por conta daquela crise. Josafá não está questionando a Deus porque o exército do inimigo é maior do que o seu. Josafá, ele não murmura, mas Josafá, ele adora. Josafá, ele reconhece a soberania de Deus. Josafá, ele exalta a Deus, ele glorifica a Deus, ele enaltece a Deus. Josafá, ele adora a Deus. Na hora, querido, da crise, na hora da dificuldade, você não tem que reclamar. Você não tem que se preocupar. Você não tem que se desesperar. Murmurar jamais. Questionar Deus jamais. Adore. Adore. Os grandes milagres da Bíblia, eles foram precedidos de momentos de adoração. Lembro que o próprio Jesus, quando fora ressuscitar a Lázaro, a Bíblia diz que depois de alguns diálogos com Maria, com Marta primeiro, com Maria, a Bíblia diz que ele ergue as mãos para os céus, e ele adora, e ele dá graças. Ó Pai, graças te dou, porque sempre me ouves. E tendo adorado, tendo agradecido ao Pai, ele grita: Lázaro, sai para fora. E Lázaro sai para fora. Os momentos dos grandes milagres da Bíblia, eles são precedidos por gratidão e por adoração a Deus. Então, querido, nesse tempo de crise, a nossa postura é orar. Nos pormos de joelhos, buscar ao Senhor, clamar ao Senhor, adorar ao Senhor, jejuar ao Senhor. E sobretudo, o que nós vamos ver aqui mais adiante,
o que nós vamos ver aqui mais adiante no versículo 12. O versículo 12, Josafá vai dizer assim: ah, nosso Deus, porventura não os julgarás, porque em nós não há força perante esta tão grande multidão que vem contra nós. Nós não sabemos o que fazer, porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Porém, a nossa confiança está em Ti, ó Deus. Aqui, queridos, vem mais uma coisa que nós devemos fazer nos momentos de crise: depositar no Senhor a nossa confiança, colocar no Senhor os nossos olhos. A Bíblia diz que uns confiam em cavalos, Salmo 20, versículo 7, uns confiam em cavalos, outros confiam uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós, disse Davi, nós faremos menção do Senhor dos exércitos, nós faremos menção do Senhor nosso Deus. Querido, a sua confiança precisa ser posta em Deus em qualquer situação de crise. Está em crise? Confia em Deus, Ele é a nossa vitória, Ele é o nosso socorro bem presente, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso protetor, Ele é quem pode nos livrar do inimigo, seja visível ou seja invisível. Deus vai te livrar desse Covid. Esse Covid não vai chegar na sua casa, não vai alcançar a sua família. Você está protegido pelo sangue de Jesus. Eu profetizo isso na sua vida. Você não será atingido. Você está protegido em nome de Jesus. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas tu não serás atingido. E ainda que for, Deus arranca, Deus tira, Deus livra, Deus te liberta, Deus te protege. Em nome de Jesus, querido, na hora da crise, ore, na hora da crise, jejue, na hora da crise, adore, na hora da crise, deposite a sua confiança no Deus dos céus e da terra, do Deus que está no trono, do Deus que tem o controle de todas as coisas, e tu serás mais do que vencedores por meio daquele que um dia morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Nosso tempo está se esgotando. Eu quero incentivar você a orar nesse momento de crise. Eu quero incentivar você a jejuar nesse momento de crise. Eu quero incentivar você a adorar nesse momento de crise. Eu quero incentivar você a depositar no Senhor dos exércitos a sua confiança nesse momento de crise. Eu quero te dizer: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o Senhor. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o Senhor. Aquieta-te, Deus está no controle, Deus, Ele vai te dar vitória. Eu quero te dizer que ainda que o seu problema pareça não ter solução, ainda que o seu problema pareça ser difícil demais, existe um Deus que está sentado no trono. Ele tem controle de todas as coisas e Ele vai ajudar você nesse momento difícil. Quero te dizer que ainda que o seu problema, ainda que as circunstâncias adversas que nos cerquem pareçam ser difíceis, a nossa fé, ela não pode ser abalada. Ainda que tudo pareça sem solução, nós precisamos acreditar que o Senhor sempre tem solução para os nossos problemas. Eu quero te dizer que ainda que o silêncio de Deus pareça não ter fim, nós sabemos que a voz dEle está a nos falar de forma poderosa, como nos fala nessa noite. Quero te dizer que ainda que cientistas, ainda que especialistas, ainda que a medicina não encontre solução para combater o coronavírus, o nosso Deus, Ele tem a receita, Ele tem o remédio, Ele sabe colocar fim nesse problema. Quero te dizer, meu irmão, que ainda que o choro das nações, ainda que o choro de muitas famílias,
se prolongue, vá até a madrugada, dure a noite toda. Ao amanhecer, a vitória do Senhor virá sobre a nossa nação. Ao amanhecer, a vitória do Senhor vai vir sobre a nossa casa, sobre as nossas vidas. Portanto, é confiar no Senhor, porque o nosso barco ele não vai afundar, o nosso barco não vai naufragar. Mesmo em meio a essa crise, o Mestre Jesus está no comando, e Ele vai nos conduzir ao destino certo, para a glória do Senhor. Que Jesus abençoe a sua casa, que Jesus abençoe a sua família, que Jesus abençoe o seu lar, que Jesus abençoe a empresa que você trabalha nela, que Jesus abençoe o seu emprego, a sua empresa, que Jesus abençoe a sua saúde, que Jesus blinde você e que o Covid-19 não chegue perto de você. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê uma semana abençoada, em nome de Jesus. Se porventura tem alguém que está conectado conosco, que ouviu esta palavra, quem sabe você está afastado dos caminhos do Senhor, quem sabe você já não estava mais frequentando igrejas, estava desanimado, frustrado, decepcionado. Olha, essa palavra de hoje foi dirigida a você. Eu quero te pedir, abra o seu coração, deixe Jesus entrar no seu coração. Jesus quer reatar uma aliança contigo, uma aliança que foi quebrada outrora. Mesmo aí na sua casa, você pode fazer uma confissão ao Senhor, você pode orar nesse momento, confessando a Deus as suas falhas, fraquezas, os seus pecados. Deus vai ter misericórdia de você, Deus vai perdoar você. Junte-se a esta família, seja parte integrante desse corpo chamado Igreja do Senhor, porque muito em breve Jesus voltará e Ele levará para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Ele levará para si a sua igreja, Ele vai arrebatar a sua igreja. Por isso você precisa fazer parte da igreja, você não pode ficar fora da igreja, você não pode ficar afastado dos caminhos do Senhor. Seja a igreja onde você estiver, faça parte da igreja onde você estiver, porque quem vai para o céu é a igreja do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Eu quero orar por você para nós encerrarmos essa parte. Bendito e eterno Deus, Deus soberano, Deus eterno, Deus glorioso, Tu estás assentado no trono. Há crise aqui, mas não há crise aí, Pai. Aqui há confusão, aqui há desespero, há temor, há medo, há morte, mas aí, meu Pai, só louvor. Aí os anjos adoram, aí os anjos dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, o tempo todo, todo o tempo. Aí só alegria, aí só bênção. Deus, nós estamos vivendo essa crise mundial. O povo do Senhor está orando em toda parte do planeta, Deus. O Teu povo está Te clamando por misericórdia. Deus, perdoa o pecado da humanidade, perdoa os nossos pecados, sara a nossa terra, Pai. Ouve a nossa oração, sara a nossa terra, cura, Senhor, a nossa nação, cura o nosso Brasil, perdoa a nossa nação, perdoa o nosso Brasil, Pai. Cura as famílias, ó Senhor, liberta as vidas, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja, todos os Teus filhos que estiveram conectados nesse culto, adorando ao Senhor em seu lar. Em nome de Jesus, ó Pai. Abençoe cada família, abençoe cada lar. Meu irmão, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, e todos digam